Eu preciso de pelo menos 40 incendiários comigo hoje, amém? 4 da manhã eu estava ninando Benício, então você já entendeu, são 40 incendiários mesmo, ok? Você está comigo? Preciso de pelo menos uns 5 desse lado aqui, tem alguém incendiado aqui desse lado, ok? Aqui atrás está alguém? 3, 4, ok, o Walter vale por 2, beleza? Mais alguém desse lado aqui, apaixonado por Jesus, amém, vai ser bom, vai ser bom. Você que está conectado online, aproveita para chamar todo mundo, é o último culto do ano da LMC, e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para liberar sobre nós. O tema da mensagem de hoje é: para onde estamos indo? Você já se fez essa pergunta? Para onde estamos indo? Eu queria te pedir para você não se distrair, você ficasse conectado comigo o tempo inteiro, os voluntários não se movessem. É a última palavra do ano e eu não tenho nada de muito elaborado nesse sermão, mas eu tenho algumas verdades para compartilhar com você. Amém? Irmão, para onde estamos indo? Eu acho que todo mundo se faz essa pergunta de forma implícita, principalmente em novas estações. Tem uma mistura de euforia pelo novo, tem uma mistura de expectativa pelo novo, mas em meio a um ano como o que a gente está vivendo, eu acho que a expectativa ela está brigando por espaço, junto com medo, ansiedade, preocupação. Eu estava ontem assistindo alguns analistas financeiros falando sobre 2021, projeções econômicas para 2021. Então, alguns acreditam no Bitcoin, criptomoedas, outros acreditam nas reservas de ouro, outros acreditam que pode ter um colapso financeiro. Existem pessoas fazendo projeções políticas, mudança de cenários políticos, nações, mudanças de questões imigratórias, como vai ficar quando o Biden assumir, como vai ficar as próximas eleições. Tem pessoas fazendo projeções em todas as áreas, como é que vai ficar essa próxima geração, como a gente vai ver os sinais dos nossos filhos depois de um ano de isolamento forçado e estando dentro de casa todos os dias. Tem um monte de gente fazendo projeções em relação a um monte de coisa, em relação ao Covid, vai ter mutação, não vai, transmite mais rápido, a vacina funciona, vai ter algum tipo de alergia ou alguma coisa do tipo. Eu vi um médico falando, olha, eu tive uma reação instantânea quando eu me vacinei. Primeiro brasileiro a se vacinar na França, se eu não me engano, ou no Reino Unido. Perguntaram para ele qual foi a reação. Ele falou: alegria e alívio. A grande verdade é que está todo mundo tentando projetar o que vai acontecer no próximo ano. E eu tenho uma palavra para você. Você está comigo? Irmão, isso é muito poderoso e essa palavra não serve só para o 2021, mas para cada nova estação que você entrar. Existe algo dentro de nós que está o tempo inteiro tentando deixar a gente ansioso ou preocupado com para onde estamos indo. Agora, a verdade é que tudo que a gente precisa, guarda isso em nome de Jesus, tudo que a gente precisa no início de cada nova estação é entender a visão que Deus tem. Irmão, Deus não tem compromisso com a porta que Ele não abriu. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus não tem compromisso com a porta que Ele não abriu. Então, para onde a gente está indo? Eu não sei. Mas eu preciso discernir quais portas Ele abriu, porque aquelas que Ele abriu, ninguém fecha. Eu não sei em 2021 como vai ser, mas uma coisa eu sei, irmão: tempos gloriosos estão a caminho. É a nossa declaração de fé. Não é um slogan evangélico, não é uma frase positiva gospel, mas é uma verdade bíblica. Tempos gloriosos estão a caminho. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só abrir um parênteses aqui. Eu sei que foi um ano difícil, tem muita gente calejada, tem muita gente carregando as marcas do que a gente viveu nesses últimos tempos, mas eu queria te lembrar, eu preciso te lembrar, irmão, que as nossas guerras são temporárias. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: nossas guerras são temporárias. Eclesiastes 8:5 diz: pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma maneira certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O que eu quero te lembrar como pastor hoje é que a gente não pode esquecer que os heróis da fé que nos inspiram viveram tempos adversos como o que a gente está vivendo. O que eu quero te lembrar é que a história continua sendo escrita e nada de novo acontece debaixo dos céus. Existe perseguição contra a igreja? Sempre houve. Existem tempos difíceis? Sempre existiram. Existem tempos de crise? A crise sempre aconteceu. Talvez não para todo mundo no mesmo período, mas ela sempre esteve lá, irmão. Existe dúvida em relação ao futuro? Sempre houve também. O que eu quero te lembrar é que a gente nasceu para esse tempo. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Diga: Deus me trouxe para esse tempo. A gente nasceu para isso.
Por que não outros pastores? Por que não outras famílias? Por que não uma outra geração? Porque você nasceu para esse tempo. Irmão, se Deus não te colocou em outro século, mas permitiu que você nascesse hoje, é porque você já carrega em Deus tudo que você precisa para romper. André, mas os tempos são difíceis, sempre foram, irmão. A nossa firmeza, segurança, o nosso refúgio não está na circunstância, na estação, não está na geografia, não está na economia. O salmista diz, olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Eu só quero te lembrar que a nossa segurança, a nossa alegria, sempre teve a ver com quem está com a gente, não por onde a gente anda. Como é que vai ser? As portas vão se abrir, as fronteiras vão se abrir, a economia vai voltar? I don't know. De verdade, eu não tenho a menor ideia. Mas não tem espaço para 1 centímetro sequer de dúvida de que esse vai ser o ano mais poderoso da nossa história. Irmão, lembra de Abraão? Abraão, o pai da fé, abriu mão de toda a segurança, de tudo que tinha, foi para um lugar que ele não sabia qual era, não podia ter um filho, Deus transformou ele no pai de multidões. Lembra de Moisés? Moisés teve que enfrentar Faraó, Moisés teve que enfrentar exércitos, deserto, fome, sede, calor, frio. Mas se não fosse Moisés, não haveria libertação do povo. Lembra de José? José teve que liberar o povo em tempos de seca, mas ele teve que sobreviver ao cativeiro, aos irmãos, à perseguição, a Potifar e a mulher de Potifar, que eu acho que de todos eles era o pior inimigo. Lembra de Jesus, irmão? Jesus teve que enfrentar traição, humilhação, vergonha, dor, cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado ao lado do Pai. Você pode falar para quem está do seu lado? Diga assim, keep calm. A gente vai passar por essa também. Eu só queria abrir esse parênteses antes de falar sobre qualquer coisa, porque eu sei que está uma mistura no meio da nossa geração. Tem gente que está feliz e eufórico com tudo que está vivendo, e tem gente que ainda está um pouco ansioso, preocupado. Irmão, eu só vim aqui para te despertar e te lembrar, guerras são temporárias, mas existe em Deus uma palavra para nós que é de vida eterna. Crises são temporárias, elas passam. Daqui a algum tempo a gente vai lembrar de 2020 como os nossos avós lembram da Segunda Guerra Mundial. Só que não tem mais ninguém preocupado com o barulho de uma sirene, ou de uma bomba caindo, ou dos submarinos na costa. Ninguém mais lembra do dia D como se fosse algo eminente. Fez parte da história, aconteceu, mas não nos preocupa mais. Eu tive em Israel no ano passado, eu tive no Museu do Holocausto. Eu vi cenas que eu nunca vou me esquecer, eu vi imagens, fotografias, que elas nunca vão ser esquecidas. E para cada família judia que passou por aquilo, irmão, isso nunca vai ser esquecido, as marcas estão lá. Mas, mesmo que o nosso choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Você está comigo ainda? Diga amém. Salmos 27, o salmista diz, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. E no seu tabernáculo ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Sabe, a palavra de Deus nos dá algumas direções práticas. Eu queria chamar o Alberto, se quiser me dar uma força, só para parecer que essa palavra está mais espiritual. Eu quero te dar algumas direções práticas em relação aos nossos inimigos. Você está comigo? Primeira chave que eu quero compartilhar. Você precisa se antecipar a eles. Irmão, a gente não dá mais para reagir aos ataques, a gente precisa se antecipar a eles. Mateus 10, 16, Jesus diz, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. A gente não pode confundir fé com ausência de prudência. A gente não pode confundir fé com ausência de planejamento. A gente não pode confundir fé com ausência de posicionamento. Irmão, o teu posicionamento em 2021 vai determinar o ano que você vai viver. O teu posicionamento define os seus limites, o teu posicionamento define o teu tamanho, o teu posicionamento define o teu testemunho, o teu posicionamento define o teu legado, o teu posicionamento define os teus frutos, o teu posicionamento define os teus filhos.
O teu posicionamento define a tua estatura diante dos homens. O teu posicionamento define a quantidade de milagres que você vai viver, a quantidade de sinais que você vai ver. Irmão, a gente precisa entender que grandes homens de Deus se posicionaram de uma forma diferente do que os homens naturais daquela época se posicionavam. Você quer um exemplo claro? Sansão. Gerado por Deus, desejado por Deus, escolhido por Deus, fortalecido por Deus, inspirado por Deus, terminou como um palhaço. Por quê? Deus queria que ele fosse um palhaço? Não, ele não se posicionou à altura da identidade que tinha. Davi, um homem segundo o coração de Deus, homem forte em batalhas. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele era pequeno em estatura, mas ele era grande diante dos homens. Tinha um coração segundo o coração de Deus. Foi encontrado no meio das malhadas. Nem o seu pai cogitou chamá-lo para o dia em que o óleo foi derramado sobre o próximo rei. Davi era improvável, Davi era puro de coração, Davi era intenso, era ousado, Davi não era medroso, pelo contrário, se escondeu na caverna de Adulão, ele teve que enfrentar perseguidores, ele teve que juntar valentes homens que eram considerados loucos naquela época, mas um pequeno exército foi capaz de mudar toda a história. Mas, um dia, mesmo tendo todas as mulheres que podia à disposição, desejou uma que não era sua. A palavra de Deus diz, olha, a espada jamais se apartará da tua casa, Davi. Você foi perdoado, mas você vai colher as consequências do teu posicionamento. E aquilo que você fez em secreto, você vai colher de forma pública. Todas as concubinas de Davi, colocadas numa tenda diante do palácio, sendo possuídas diante dele. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Nós construiremos um legado à altura do posicionamento que a gente tem. Qual é o tamanho de 2021? É o tamanho dos passos de fé que você vai dar. Qual é o tamanho da medida da revelação de Deus sobre a minha casa 2021? É proporcional à fome que você vai apresentar para Ele no teu tempo secreto. Irmão, a gente deseja céus abertos, mas continuamos com a Bíblia fechada. Desejamos um mover sobrenatural, mas continuamos com medo daquilo que é natural. Desejamos que Deus abra as comportas dos céus, mas na hora de ofertar a gente conta as migalhas que vai entregar. Nós desejamos muito, mas a verdade é que fazemos pouco. Muitas vezes. André, mas a graça me diz que eu não preciso fazer. Não, a graça diz que você não poderia se perdoar a si mesmo, e Jesus te perdoou. O único que poderia te acusar preferiu se entregar por você. Mas depois que fomos salvos, precisamos sim fazer alguma coisa. Irmão, eu quero te lembrar que 2021 pode ser o ano do maior romper da tua história. 2021 pode ser o ano da maior quantidade de milagres que os seus olhos já viram. 2021 pode ser o ano em que Deus virou uma chave, pode ser um divisor de águas. 2021 pode ser o ano do maior romper profético sobre você. Um ano em que você vai ver o sobrenatural, vai ouvir o som dos céus. 2021 pode ser o ano, ou pode ser mais um ano. André, mas o ano está sendo difícil. Sempre foi, irmão. As guerras são temporárias. Elas passam, mas os frutos delas ficam, os despojos de guerra ficam. Faz sentido para alguém? Alguém está comigo? Uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Irmão, alguém poderia deletar o meu podcast amanhã. Eu não tenho até hoje login sendo meu podcast. É um voluntário que faz no interior de São Paulo. A gente só se encontrou pessoalmente uma vez. Mas ninguém vai poder apagar do meu coração a memória de que no ano mais difícil da minha geração, Deus tocou pessoas de uma forma sobrenatural. O podcast que mais tocou pessoas no Brasil sobre religião e espiritualidade. Por quê? Porque quando estava todo mundo indo para sítio descansar, nós falamos, a gente não vai parar de pregar em tempo e fora de tempo. Eu vi alguns amigos meus que pregam em várias conferências, se escondendo no período, eu vou aproveitar para cuidar da minha família, ok, mas quem vai cuidar das outras famílias? Porque pregar que o tempo difícil está cessando é fácil. Difícil é se levantar durante a tempestade e falar, ei, aquietai-vos e sabei que existe um Deus. Não se abata, não desista. Qual é a marca que a gente está levando como igreja? Que em meio a toques de recolher a gente não parou de pregar. Em meio a dificuldades, sejam financeiras ou quaisquer que forem, a gente não parou de pregar. Irmão, então, se você olhar para os nossos frutos hoje, mesmo que para alguns sejam pequenos, a gente sabe o peso de cada um deles e quanto custou. Ver cada família aqui, a gente vai ter um bebê sendo apresentado no final do culto, Silvão. A gente está vendo famílias aqui que foram
tocadas por Jesus pela primeira vez nessa igreja. Tem algumas pessoas que nasceram na fé nesse lugar de recomeçar, lugar de se conectar com Deus, lugar de ser liberado. A igreja não é só um hospital, irmão. A igreja é um centro de liberação de destinos. Você não está aqui só para ser cuidado, você está aqui para ser cuidado e cuidar também. Você está aqui para ser liberto e libertar também. Você está aqui para ser tocado e tocar também. Nós somos o perfume de Cristo espalhado sobre as nações. Nós nos tornamos a mensagem, cartas vivas. E as guerras são temporárias. Mas o nosso posicionamento vai definir o que a gente vai colher. Olha para Sansão, olha para Davi, olha para Abraão, olha para Daniel, todo mundo se curvando por medo da morte. Ele fala: cara, eu não vou dobrar os meus joelhos a nenhum nome que não seja do Deus vivo. Por que a gente fala de Daniel até hoje? Porque ele não fez o que todo mundo fazia. Por que a gente lembra da oferta da viúva até hoje? Porque ela deu tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco diante do que todos davam, ela deu o seu melhor. E a Bíblia até hoje fala da oferta dela. Por que a gente fala da mulher do fluxo de sangue? Irmão, quantos milagres aconteceram? A Bíblia diz que não existe papel disponível no mundo para contar a respeito de todos os milagres que Jesus fez. Mas nos evangelhos a gente não chega a 40 milagres expressos, relatados. E por que aquela mulher entrou nessa lista? Porque ela enfrentou a multidão, ela saiu do lugar onde todo mundo estava e ela foi aonde ela precisava ir. Ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada, curada. Então não pergunta para Deus por que a cura não vem, se você não se expõe no meio da multidão para clamar pela cura. Não pergunta para Deus, irmão, por que o milagre não acontece se você ainda não está clamando por ele. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Em outra passagem a palavra de Deus diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Existe cura, existe perdão, existe liberação, mas tem que haver arrependimento, irmão. Tem que ter clamor, tem que ter busca. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ele era mal visto, ninguém gostava dele. Ele era aquele homem que chegava nas casas, nas empresas, nos comércios, e ele tirava aquilo que os caras tinham, talvez o pouco que tinham. Zaqueu, ele era uma representação do Império Romano. Ele não era o cara que você queria ter num jantar de final de ano, ok? Imagina o imposto de renda sendo representado em uma única pessoa. Era Zaqueu sentado no teu Natal. Você não vai querer ir lá. Mas quando Jesus entra na casa dele, o arrependimento chega. Guarda essa chave, irmão. Ele fala: Senhor, se eu fiz mal a alguém, eu quero restituir. E se eu fui pesado a alguém, eu quero restituir 4 vezes mais do que todo o mal que eu fiz. Qual que é a resposta de Jesus? Ei, Zaqueu, a salvação chegou à sua casa. Você percebe que não tem a ver só com Jesus entrar em casa, tem a ver com como a gente se posiciona depois que ele entra. A história não fala sobre Zaqueu só porque Jesus visitou inúmeras outras casas, mas a história fala sobre Zaqueu porque quando Jesus entrou, Zaqueu se arrependeu e foi restituído. A salvação chegou na tua casa. Irmão, 2021 não é do tamanho ou do número da quantidade de vezes que Jesus te visitou. 2021 vai ser proporcional a como você vai se portar quando a presença dele chegar. Porque todo culto Jesus está aqui. Ele garantiu: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. E tem cultos que a gente mergulha, e tem cultos que a gente está no automático. Tem momentos que a presença dele está passeando e a gente está tocando nas vestes dele, está sendo sarado, está sendo curado. E tem momentos que a gente só está pensando no que vai comer depois do culto. Irmão, você percebe? Não tem a ver com a presença dele apenas passeando, mas como a gente se move quando a presença dele está no ambiente. Como que vai ser 2021? Você que vai definir. Aquele que clama vai receber resposta, irmão. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Você está comigo ainda? Diga amém. Você precisa se antecipar às lutas. Segunda chave é que a gente precisa entender que o inferno sempre vai se opor a você. Isso não é o que ele faz, isso é quem ele é. Então a gente, ao invés de pedir para que
as lutas diminuam, a gente tem que pedir para que Deus aumente nossa patente, para que Deus aumente a nossa resistência. Porque o inferno não vai diminuir a intensidade com quem vem contra você, irmão. O inferno odeia você. Eu já falei isso e eu quero te lembrar. O inferno odeia você, o inferno odeia suas promessas e o inferno odeia sua família. Agora, como um bom carioca, a resposta que a gente tem que dar para o inferno é: o problema é dele. Porque Deus ama você. Deus ama as promessas que te fez. Deus ama a família que te deu. Então, assim como batalhar contra você é quem Ele é, proteger e cuidar de você é quem Deus é. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Salmos 34 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceira chave que eu quero compartilhar sobre as lutas que a gente enfrenta é que o inferno sempre vai tentar enfraquecer a fé que Deus está colocando em você. Irmão, você vai sair desse culto com uma porção de fé, o inferno vai tentar roubá-la na primeira esquina que você virar. Você vai terminar esse ano recebendo uma porção de fé, o inferno vai tentar roubar isso de você nos primeiros dias do próximo ano. Efésios 6,10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de mal para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Salmos 9,9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, Ele é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandona os que Te buscam. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho mais alguns minutos, eu posso falar sobre José para a gente finalizar essa mensagem? Eu abri um parênteses só para te lembrar que guerras são temporárias. Mas o tema da mensagem de hoje é: para onde estamos indo? Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Eu acredito que em toda a história bíblica, o personagem que mais pode ensinar a gente nesse período que a gente está vivendo é José. Por que, André? Porque José não sabia para onde estava indo, mas José tinha uma chave. Essa chave é muito poderosa. Toda a minha mensagem, se você esquecer de tudo que eu preguei, lembra disso, por favor. Qual era a mensagem central da história de José? O meu destino não está nas mãos de ninguém. Ponto. Cara, isso é muito forte. Pega essa chave, irmão. Eu vivi isso ano passado. Pessoas podem tentar parar você. Você tem que ter esse entendimento. O meu destino não está nas mãos de ninguém. Imagina que seu destino é isso aqui. Isso aqui é o seu destino, ok? Do lado de fora tem pessoas tentando pressionar você, desanimar você, mas o meu destino não está nas mãos de ninguém. José, irmão, foi vendido pelos próprios irmãos. José ia ser morto pelos irmãos. Por que não mataram José? Porque eles tiveram misericórdia? Não. Porque eles entenderam que seria melhor ter lucro com ele do que só se desfazer dele. Os irmãos já tinham jogado ele num poço, depois lembraram: cara, por que a gente não vende ele? Porque além da gente se livrar do problema, a gente ainda lucra com o nosso irmão. Irmão, José foi vendido, os irmãos fizeram lucro com ele, se desfizeram dele, e os irmãos, no entendimento deles, tinham selado o destino de José. Sabe qual é o problema do inferno, dos nossos inimigos? É que eles ainda acreditam que pode definir qual é o final da nossa história, mas o nosso destino não está nas mãos de ninguém. Foi assim com José, foi assim com Jesus. O inferno falou: vamos colocar ele numa cruz. É o tipo de morte mais humilhante, vai ser humilhante. Vamos envergonhá-lo, e como que a gente vai fazer isso? Já sei, vamos pegar um dos que anda próximo dele para vendê-lo, porque isso é o que mais humilhante poderia acontecer. Alguém que foi escolhido a dedo por Jesus vai entregá-lo por 30 moedas de prata. Irmão, foi tudo desenhado.
Mas quando Jesus entrega o seu espírito, ele está declarando: meu destino não está nas mãos de ninguém. Ao terceiro dia, o espírito de vida vai me trazer de volta. Hoje eu quero falar sobre José. Cada novo desafio que ele vivia, ficava muito claro esse entendimento. Eu não sei para onde eu estou indo, mas o meu destino não está nas mãos de ninguém. José, acorda. Onde é que você está? Agora você é escravo. Você dormiu com a capa colorida do teu pai e acordou com correntes e algemas nas suas mãos. Você ainda acredita na promessa? Acredito. Porque o meu destino não está nas mãos dos meus irmãos, nem daquele que acabou de me comprar. Deus fará aquilo que prometeu que faria. Irmão, José é um exemplo de resiliência, José é um exemplo de intencionalidade, José é um exemplo de esperança mesmo em meio ao caos, porque ele ficou anos esperando para que se cumprisse a promessa. José poderia no primeiro ano, no quinto ano, ter falado: cara, quer saber, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas existe uma mensagem na história de José, eu quero que você guarde isso para 2021. Ele sabia que não importava o tempo que ia passar, onde ele estaria, o que ele enfrentaria, o destino dele não estava nas mãos de homens. E olha que interessante, irmão. Podem tentar me parar, mas é Deus quem move meus passos. Os irmãos acreditavam que estavam levando ele cativo. O que eles não sabiam é que a cada novo cativeiro de José, ele estava mais perto do palácio. A cada cativeiro de José, ele estava mais próximo do destino. Irmão, parece em alguns momentos que a gente está sendo levado para longe da promessa, mas eu quero liberar essa palavra sobre você. A promessa de Deus, ela não depende da geografia que você está. Parece que as ondas estão arrastando a gente. Paulo está naufragando. O que vai acontecer? Vai parar o ministério de Jesus sobre ele? Não, irmão. Ele só está sendo levado mais próximo do destino profético dele. Apóstolo em cadeias, pregando para o governador, pregando para o imperador. Podem tentar me parar, mas é Deus quem move meus passos. Segunda coisa que a gente aprende com José: podem tentar me calar, mas é Deus quem me dá a voz. José tem uma visão de Deus, irmão. Qual é a visão que José tem? Você vai exercer influência e governo sobre os seus irmãos. O que os irmãos fazem? O seu inimigo nunca vai tentar convencer Deus de desfalar o que falou, porque é impossível. Os irmãos não clamaram a Deus, falando: Deus, por favor, usa um de nós, não José. Deus, por favor, cancela essa promessa e faz outra. Deus, por favor, anula essa visão e dá outra. Não, o inimigo ele nunca vai tentar desfalar o que Deus falou. O que ele vai tentar fazer? Calar você, para que você pare de falar o que Deus já te falou. Irmão, há alguns anos eu comecei a fazer essa declaração e eu nunca mais vou parar. Todo ano, do primeiro ao último dia eu declaro: esse já é o melhor ano da nossa vida. Teve dias que dívidas tentaram me calar, eu continuei pregando: esse é o melhor ano da minha vida. Eu já falei sobre isso aqui há 4 anos atrás. Eu já preguei numa conferência lotada com a minha luz cortada, irmão. Eu já plantei igreja com a ampla cortando a luz lá de casa. E está tudo certo. O meu destino não está na mão de ninguém. Então por isso você fala: irmão, e aí, como é que é a sensação de você agora estar morando nos Estados Unidos, ter um filho americano? É natural, é impossível ser fiel à promessa que Deus te fez e não cumprir, e não ver Deus cumprindo tudo que Ele te prometeu. A questão não é se Ele vai fazer, a questão é a gente manter o nosso coração seguro enquanto a gente ainda não viu aquilo que Ele já fez. Ele vai fazer, certamente fará. Certamente fará o que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu sei que o meu destino não está nas mãos de ninguém. Terceira coisa que a gente aprende com José: pode até esquecer de mim, mas quem me chamou nunca esquece. Irmão, José foi lembrado no lugar mais improvável. José estava fazendo o que existia de mais improvável. José dorme como escravo e acorda como governador sobre todo o povo. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Tem mais pessoas morrendo por necessidade de aprovação nesse tempo do que por perseguição. O problema é que a gente está numa geração, e eu me incluo como o início disso, presta atenção, irmão,
que a gente está mal acostumado com a aprovação imediata. As redes sociais, elas geraram um fenômeno sociológico, a necessidade de aprovação imediata. A gente faz um post, não tem tantas curtidas quanto imaginou, arquiva e posta outro. A gente vai filtrando qual é a legenda que mais viraliza, qual é o tipo de foto que mais alcança, qual é o tipo de mensagem que mais toca, porque se o número de curtidas não satisfizer a nossa necessidade de aprovação imediata, a gente se sente frustrado, abandonado. Se poucas pessoas curtiram o que a gente falou, ou um vídeo que a gente postou, ou um projeto que a gente fez, a nossa sensação, mesmo que inconsciente, é: cara, esqueceram de mim. Só que José, numa época que não tinha redes sociais e que de fato parecia estar esquecido por anos dentro de um cárcere, ele está ensinando algo para a gente. Não importa se parecem que esqueceram de mim, quem me chamou jamais se esquecerá. Cara, essa palavra é tão forte e eu estou finalizando ela. Guarda isso, irmão, guarda isso. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. É tão louco a ideia de imaginar Kezinha esquecendo de Benício, mas Deus está falando, mesmo que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Irmão, se isso não der segurança para a gente em dias difíceis, o que vai dar? Eu quero que você guarde isso não como uma palavra de encorajamento só, mas como um fundamento da nossa fé. Qual é um dos fundamentos da nossa fé? O Deus de paz guardará os nossos corações em toda e qualquer circunstância. Qual que é um fundamento da nossa fé? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Outro fundamento de fé: se eu me esconder nele e habitar nele, eu descansarei à sombra do Onipotente. O Deus que pode todas as coisas vai guardar os meus passos. Você quer outro fundamento de fé? Não há nada que Deus não seja capaz de fazer. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A gente precisa entender, irmão, que tem coisas que a gente viveu até aqui, que trouxeram a gente até aqui, mas não vão levar a gente às próximas estações. Eu juro que eu estou terminando. Vocês me dão mais 2 minutos, de verdade, 2 minutos. Guarda isso, irmão. Você vai precisar enterrar o teu passado para desenhar o teu futuro. Você vai precisar se despir das roupas marcadas e sujas e talvez cheias de rasgos desse tempo de guerra, para vestir vestes de louvor. Eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. É cíclico, irmão. Esse ano foi incrível, foi poderoso, foi desafiador, foi difícil, foi intenso, foi um ano de milagres, foi um ano de perdas, foi um ano de conquistas, mas ele está acabando. Você precisa enterrar o teu passado para desenhar o teu futuro. E o meu convite para você é: faltam 4 dias para o novo ano. Não perde tempo, irmão. São 4 dias de você estabelecer o novo de Deus. Irmão, lembra de José? Tentaram calá-lo, tentaram pará-lo, tentaram desanimá-lo, tentaram vendê-lo, tentaram fazer o que for, mas ele sabia de uma coisa: o meu destino não está nas mãos de ninguém. Eu li uma frase esses dias, o nome do autor é D.L. Moody, ou algo do tipo. Ele diz: eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas como eu. Eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas como eu. Quero liberar isso sobre você. A única pessoa capaz de abortar o teu chamado é você. A única pessoa capaz de parar a tua família é você. A única pessoa capaz de impedir os milagres de Deus sobre a tua casa é você. Porque a parte dele, ele já fez. Olha o que a palavra de Deus diz: para todas as promessas que ele nos fez, ele já liberou o sim. Nós só proclamamos o amém, ou seja, assim seja. E eu quero liberar algumas palavras sobre você, e eu queria te convidar a gente orar em concordância. Assim seja. Você está comigo? Você pode ficar de pé no teu lugar? Fica de pé no teu lugar. Guarda isso, irmão. Você está ouvindo isso de alguém que tem propriedade. Eu já enfrentei perseguição. Tentaram calar minha voz, Deus me sustentou. Eu já enfrentei humilhação. Tentaram parar a minha família, Deus nos restaurou. Eu já enfrentei falência. Meus pais passaram por um período em que os agiotas tiraram tudo da nossa casa.
Deus restituiu. Se eu fosse falar minha história aqui, de alguns aqui, se a gente fosse dar o microfone, ia parecer que era o Joseph Klimber, né, mano? Você já passou por tudo. Enfrentei leito de hospital, endocardite bacteriana aguda, mortalidade de 1:3, bipolaridade gestacional, a gestação da Cecília foi conturbada, já enfrentei falência, perseguição ministerial, desonra, já enfrentei períodos de falta, mas uma coisa estava sempre presente no meu coração, esse entendimento: o meu futuro não está nas mãos de ninguém. E se tentarem calar a tua voz, foi Deus quem me deu ela desde o princípio, ninguém pode remover aquilo que Deus já estabeleceu. Mas e se tentarem parar você? Deus é aquele que sustenta e move os meus passos. Os inimigos que vêm contra mim por 7 caminhos, eles fugirão. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Existe um refúgio em Deus. A palavra nos garante, feche teus olhos, eu quero liberar a palavra sobre você. A palavra de Deus nos garante que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Irmão, não é a nação que você está que define a prosperidade que você tem. Você que está aqui nos Estados Unidos, você que está me ouvindo na Suíça, você pode estar em Genebra, você pode estar nas Ilhas Caimã, você pode estar em qualquer lugar, irmão. Você pode estar em Mônaco. Não é a geografia que você está que define a prosperidade que você tem. Se não é Deus quem edifica, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus é por nós. Quem será contra nós? Eu quero liberar essa palavra sobre você, irmão. O seu destino não está na mão dos seus inimigos. O teu destino não está na mão de nenhuma pandemia. O teu destino não está na mão de nenhum indicativo financeiro. O teu destino não está na mão de nenhum agente da imigração. O teu destino não está na mão de nenhum político ou empresário. O teu destino não está na mão do seu patrão ou do seu sócio. O seu destino não está na mão de nenhum homem que aparentemente esteja sobre você, porque acima de todo nome que se possa mencionar, existe um nome sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é Deus. André, eu preciso de uma promoção. O teu destino não está nas mãos de ninguém. André, eu preciso que as fronteiras se abram. O teu destino não está nas mãos de ninguém. André, eu preciso que alguém me ajude. O teu destino não está nas mãos de ninguém. O teu destino foi colocado nele, irmão. O autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Feche teus olhos, curva tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça. Esse ano foi um ano incrível, Pai. Que ano poderoso, a gente nunca vai se esquecer. Que ano frutífero, que ano próspero. No ano da seca frutificamos 100 vezes mais, avançamos, nada nos paralisou, nada nos impediu de romper, Pai. Mas a gente enfrentou algumas marcas. A gente coloca aos teus pés todas as feridas, Pai. Nós colocamos aos teus pés todas as marcas de guerra. Colocamos aos teus pés todas as nossas vestes marcadas, manchadas. Nos dá novas vestes, vestes de louvor. Vestes de louvor. Eu declaro em nome de Jesus sobre cada família aqui representada um tempo de dupla honra. Onde havia vergonha, que haja dupla honra de Deus. Onde havia medo, que haja ousadia em Deus. Onde havia preocupação, que haja convicção em Deus. Onde havia desânimo, que haja esperança em Deus. Onde havia doenças, que haja cura em Deus. Onde havia dúvidas, que haja uma firme convicção. Deus é por nós, quem será contra nós? Nós declaramos, Pai, o nosso destino está nas suas mãos, seguro em suas mãos. Nós declaramos em nome de Jesus para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, Pai, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Feche teus olhos. Enquanto o louvor ministra, eu queria te fazer um convite, irmão. A gente ainda tem alguns dias, mas simbolicamente a gente está no culto da virada. Eu queria que você aproveitasse esse momento agora, de olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Ele tem cuidado de você.
Lança sobre ele as suas dúvidas, os seus medos. Lança sobre ele agora. Começa a liberar palavras. Pai, eu te apresento os meus medos. Aqui estão os meus gigantes. Essas são as minhas impossibilidades. Deus, eu tenho enfrentado isso, mas eu creio. O Senhor me guardará como um refúgio seguro, escondido dos meus inimigos. O Senhor vai me dar renovo nesse ano. Eu te agradeço, Pai. No ano da maior crise da minha geração, eu vou viver o maior romper da minha história. Aproveita esse momento para gerar o teu próximo ano, irmão. Palavras não são só palavras. Palavras não são só palavras.